Olá, sou a professora Patrícia da Educação de Jovens e Adultos e na nossa aula de História de hoje vamos falar um pouquinho sobre os museus. Como nós estamos falando sobre escolas, a formação das escolas, a história das escolas, é muito importante também falar sobre os museus. Hoje nós temos um formato de museu, mas como eles surgiram, qual a importância do museu, o que nós podemos aprender, como os museus se organizam. Então isso é muito importante porque o museu é uma ferramenta muito importante de conhecimento, né? A gente consegue saber muita coisa da história, a gente consegue saber muita coisa sobre conservação, preservação e até mudanças que vão acontecendo. A gente consegue avaliar e aprender visitando o museu, conhecendo o museu, então é muito importante falar sobre o museu. E aí eu queria ler para vocês hoje o que é a definição de museu. Esse texto é um pouquinho grande, eu coloquei aqui, mas isso é uma lei. Então eu vou ler para vocês o que foi caracterizado como lei em relação a museu. Então vamos lá. De acordo com a lei de número 11.904, de 14 de janeiro de 2009, eles determinam como consideram-se museus, para os efeitos desta lei, as instituições sem fins lucrativos. Então eles não, o museu ele não tem um fim de receber dinheiro, de ganhar dinheiro com aquilo. Olha o que eles fazem, eles conservam, investigam, comunicam, interpretam e expõem para fins de preservação, estudo, pesquisa, educação, contemplação e turismo, conjuntos de coleções de valor histórico, artístico, científico, técnico ou de qualquer outra natureza cultural. Eles são abertos, né? Todas essas exposições são abertas ao público, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento. Então essa lei, ela garante ao museu um formato, né? Então, olha só, quando a gente fala em museu, a gente acha que é um lugar que vai expor só coisas antigas. E viu como nessa lei a gente tem variações de vários tipos. Então, ele serve para preservar, né? Ele ajuda na educação, no turismo. Tem pessoas que vão até os museus para conhecer, para passear mesmo, isso não é um problema. Então ele é aberto ao público, né? Todo museu é aberto ao público. E o que é ser aberto ao público? Todas as pessoas podem frequentar, podem conhecer o museu e nem sempre foi assim. Como que os museus surgiram? Como que vem a ideia de se ter um lugar para que tudo isso aconteça? Então, olha só, você já foi a algum museu? Você conhece algum museu? Você imagina como eles foram criados? Seriam todos eles iguais? Será que quando a gente fala em museu, todos têm o mesmo formato, têm o mesmo sentido, apresentam as mesmas obras, peças? Qual é a função? Então, olha só. Os museus, eles surgiram há muito tempo atrás. Eu vou falar um pouquinho da história aqui, como que era, né? Então, são colecionadores que eles tinham gabinetes de curiosidades. Então, o que acontecia? As pessoas, antigamente, eles não tinham... Eles moravam em casas muito grandes, espaços muito grandes, né? Então, as casas tinham vários cômodos, várias salas. E as pessoas que gostavam de estudar, de ler livros, eles começavam a fazer coleções. Então, por exemplo, tinham determinadas pessoas que gostavam de colecionar livros. Eles adquiriam aquele livro, liam e guardavam. Adquiriam, guardavam. Então, acabava que ele fazia uma coleção de livros. Então, ele tinha ali um espaço reservado para esse olhar. Haviam também pessoas que colecionavam moedas, coisas mais antigas, eles guardavam. Então, eles tinham o que era chamado de gabinetes, é um lugar específico para guardar esses materiais, essas coisas que eles iam adquirindo, né? E eles tinham muito cuidado com tudo isso, era eles tratavam essas peças, essas coisas que eles ganhavam. Às vezes as pessoas viajavam muito, então sempre traziam alguma coisa de fora. Então eles iam guardando nesses lugares, tudo muito bem organizado
para que ele tivesse como contar aquela história dele, né, da existência de vida dele, de como ele conheceu tudo aquilo. Então era um espaço com várias coleções ao longo do tempo, com grande diversidade mundial. Claro que tinham pessoas que colecionavam várias coisas, tinham pessoas que colecionavam poucas coisas, mas eles não eram expostos em museus, não existia essa ideia de museu, era na própria casa, um ambiente que tinha ali. Neste espaço podia ter de tudo, olha lá, fósseis, tinham pessoas que colecionavam insetos, pessoas que eles dissecavam os insetos, então eles ficavam estudando ali. Então o estudo antigamente não acontecia muito em casa, a gente não viu que a escola ela também acontecia em casa. Então, por exemplo, as pessoas aprendiam muito em casa, então eles guardavam esse conhecimento dentro de um lugar ali da própria casa. Então olha lá, livros antigos, animais empalhados, tinham quadros e muito mais coisas. Então o museu, ele começa aí por esses gabinetes, né? Essa história de guardar, de expor, começa um pouquinho por aí. Antigamente, esses gabinetes eram abertos só para os amigos dos colecionadores ou muito para os cientistas e pesquisadores. Por quê? A pessoa, ela tinha na casa dela. Então, quem tinha acesso a esses gabinetes? Inclusive, eram espaços extremamente respeitados, né, da casa. Eram aqueles espaços em que tinham que ter muito cuidado para limpar, para manusear. Então, eram bem respeitados esses lugares. E aí, quem tinha acesso? Somente as pessoas que eram amigas daquela família ou daquele colecionador que podiam ver aquele espaço. Ou, por exemplo, se você fosse uma pessoa que colecionava vários livros, a gente não tinha bibliotecas públicas, não existiam. Então, os cientistas ou os pesquisadores também iam até a casa desse colecionador em busca de conhecimento. Então, à procura de algum material, ou de algum livro, ou de algum aprendizado que ele pudesse desenvolver. Então, observe a imagem aí. Olha, isso é uma imagem que representa aí pessoas, né, dentro de um gabinete, não era um museu ainda, dentro de um gabinete de estudo ali para aprender um pouco mais. E aí, coleções, por exemplo, de borboletas eram guardadas sem nenhuma visita de turma de escola ou de pessoas que gostavam de conhecer um pouco mais sobre aquela coleção. Isso não existia. A pessoa colecionava e era dela aquela coleção, não ficava exposta para ninguém. E aí as pessoas perceberam que essas coleções mereciam um lugar especial. Era tanto conhecimento ali, era tanta informação que muitas outras pessoas poderiam aprender, poderiam entender um pouco mais sobre aquele assunto. E aí começou a se aparecer então essa ideia de que por que não a gente pegar essa coleção que uma pessoa tem aqui muito bem formada e colocar em um espaço onde outras pessoas possam também ver, possam conhecer. Essa é a ideia do museu, né? Logo ganharam espaços os primeiros museus do mundo. Um dos primeiros museus que surgiu no mundo foi na Rússia em 1764. Ele ainda era muito rústico, não tinha essa ideia toda que nós temos hoje de museu. A gente já falou que a história é um processo, então ali naquele museu, eles começaram, eu trouxe uma imagem aí, eles começaram a desenvolver espaços para a exposição desses materiais que haviam nos gabinetes das casas. E aí, os primeiros museus, portanto, eram filhos crescidos daqueles gabinetes de curiosidade. Não é isso, então, que a gente consegue entender? A gente tinha aquele gabinete todo formado e agora a gente vem para um museu, para um lugar. Mas a gente teve também algumas situações aí que não favoreceram muito. Eles eram abertos apenas para os homens de saber, eu coloquei entre aspas aí, porque eram só pessoas que estudavam, que eram cientistas, que eram... não era para o público, nem todo mundo podia entrar no museu. Então, isso ficou um pouco... dificultava o conhecimento de certa forma, né? Outros museus tinham mesmas regras. Então, museus no mundo todo começaram a surgir, mas ainda assim tinha um problema. Só quem era
cientista, pesquisador, professores que podiam frequentar os museus. Exemplo disso foi o Museu de Belvedere, em Viena, em 1783, e o Museu de História Natural de Paris, aberto em 1793. Então, vocês podem perceber que começaram a aparecer os museus, mas ainda assim muito precário, não eram abertos a todo o público. O conhecimento de hoje não tinha todo esse valor. Os museus se tornaram espaços abertos ao público, olha só, quando na Revolução Francesa, no final do século XVIII. Então foi aí que o museu abriu para todo o público. E um dos museus mais importantes que nós temos hoje é o Museu do Louvre, que em 1793 foi o primeiro com esse propósito, né? O Museu do Louvre ele se abriu para toda uma população, para quem quisesse frequentar, para quem quisesse aprender, para quem quisesse simplesmente conhecer, né? Então, o Museu do Louvre é o maior museu do mundo e um verdadeiro monumento histórico, que ele fica em Paris, na França, com coleções acessíveis a todos, com finalidade recreativa e cultural. Então, o museu, se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, a gente sempre tem que falar sobre um ponto de referência, né? Então, o Museu do Louvre é um ponto de referência quando se fala em museus. Então, se você quiser conhecer um pouco mais, pesquise na internet como se divide as apresentações nos museus, né? As galerias que a gente fala, o que se expõe em um museu grande como o Museu do Louvre, ele tem várias situações diferentes, né? Ele tem várias galerias, mas a gente tem museus também muito pequenos, que às vezes apresentam uma determinada situação. Então, por exemplo, para quem já foi aí a Porto Seguro, conhece a cidade lá na Bahia, você consegue perceber que tem o Museu do Índio. O Museu do Índio é um museu um pouco menor, mas que apresenta lá toda a história daquela região, né? O Louvre já é um museu muito grande, bem diferente, mas a ideia de museu é a mesma. E aí a gente tem aí, ó, aqui no Brasil, né? Como que surgiram os primeiros museus aqui no Brasil? Então foi criado o primeiro museu em 1818 por meio do decreto de Dom João VI. Foi no período joanino, que é a fase da colonização, né? Quando a colonização brasileira, iniciada lá em 1808. Então, quando os portugueses vieram para o Brasil, eles trouxeram essa cultura também, e aqui sim foi criado também o primeiro museu. Ele foi criado, ele ficava no Parque da Quinta da Boa Vista, na cidade do Rio de Janeiro. E, por 200 anos, tornou-se referência nacional com um acervo de mais de 20 milhões de itens. Então, o que acontece? Acervo é quando a gente tem uma grande quantidade, é o que a gente fala também, a gente pode chamar de coleção, né? Então, aquele museu lá, o primeiro museu do Brasil, o Museu Nacional, ele tinha várias coleções, vários acervos diferentes com 20 milhões de itens diferentes. Então, era um museu bem grande, bem respeitado. E os outros museus brasileiros foram todos fundados durante o século XX, sendo o mais importante pela qualidade do acervo o Museu do MASP, né? O MASP, o Museu de Arte de São Paulo, que foi fundado em 1947. Então, o MASP ele também é muito respeitado aqui no Brasil, é um museu muito frequentado, porque ele tem exposto, ele tem nele um acervo muito grande. E esses acervos que a gente fala, né, acervo, essas coleções, elas são muito ricas em cultura, em diversidade. Através do museu a gente consegue conhecer a história de algum lugar. Ali estão presentes, por exemplo, situações físicas. Então, por exemplo, um instrumento que era usado para escrever antigamente. A gente consegue ver ali no museu
preservada, por exemplo, uma caneta de pena, a gente consegue, que hoje se você procurar para comprar, você não acha, é muito difícil. Então, você consegue conhecer sobre a história, sobre fatos e de forma concreta. Além de o museu também trabalhar com informações da história, ele traz consigo, né? Então você vai visitar um museu, você consegue ler lá informações sobre aquilo que está exposto, como que foi criado, quanto tempo tem. Então é muito importante a gente conhecer, sim. O museu é muito importante para o desenvolvimento da cultura, do conhecimento e a grande importância do museu hoje, né? Os museus são importantes instrumentos de preservação da memória cultural de um povo e responsáveis por seu patrimônio material e ou imaterial. É isso que eu disse, você pode encontrar no museu tanto coisas que você vai ver, material da história, como também o próprio conhecimento, né? Então, ele traz consigo ali várias situações. E ele tem um caráter, o museu ele tem um caráter educativo, cuja missão é recuperar, preservar e disseminar a memória coletiva por meio de objetos. Então, tem uma exposição de quadros, por exemplo. Então, a gente consegue observar a diferença das pinturas, cada pintor. Então, a gente vai conhecer um pouco mais sobre aquele pintor, a gente vai conhecer um pouco mais sobre o outro, existem formas diferentes. Então, é um lugar de conhecimento, a gente aprende muito. O museu tem um papel de informar e educar por meio de exposições permanentes, atividades recreativas, multimídias, teatro, vídeos e laboratórios. Então hoje as escolas elas fazem isso, né? As pessoas elas fazem excursões com as crianças para os museus de visita, para conhecimento. Então é muito bom. Os museus são um espaço ideal, eles são ideal. O que eles fazem, né? Despertar a curiosidade, estimular a reflexão e o debate, promover socialização e os princípios de cidadania, colaborar para a sustentabilidade das transformações culturais. Então, todo esse processo do museu não é simplesmente um lugar qualquer. O museu ele não é um lugar, eu vou visitar um museu. Não, o museu é muito rico em história, em curiosidades. Quando você visita um museu com a intenção de aprender, de trazer um pouco de conhecimento para você, você muda totalmente o seu olhar. Então, o museu é um lugar muito importante. Em Minas Gerais, a gente tem, por exemplo, o Museu da Cachaça, né? A gente não sabe que Minas Gerais é muito importante na fabricação da cachaça. Então foi criado um Museu da Cachaça, localizado no norte do estado, e é um grande centro cultural e de convivência. Então, o que se conhece no Museu da Cachaça? Professora, mas tem muita coisa. Tem sim. A história, como eram os equipamentos antigos usados para fazer a cachaça, como é hoje, a gente consegue ver essa diferença, a evolução, qual o processo que se faz a cachaça, né? Por que tem uma diferença de uma cana para outra cana, qual o sabor, Então, assim, você aprende muita coisa sobre determinada situação. E aí a gente tem também Governador Valadares, a gente tem, olha só, o Museu de Governador Valadares foi fundado em 30 de janeiro de 1983, sob a administração do então prefeito José Fernandes. Ele tem um local próprio, né, que é na Rua Prudente de Moraes, 711, no centro, e ele é aberto para todos e recebe visitas guiadas. Então, grupo de estudantes, instituições, entidades. Então, se você tiver interesse em conhecer um pouco mais sobre a história de Governador Valadares, a gente tem aí o Museu da Cidade, então muito importante. E o que nós podemos encontrar, né? A gente tem quadros, documentos, selos, aparelhos de TV e rádio, artesanatos indígenas, máquinas de datilografar, moedas, peças diversas de cerâmicas, fotografias, objetos litúrgicos, né, que eram muito usados nas igrejas antigamente, instrumentos cirúrgicos e profissionais. Então, quer dizer, tudo isso que eu falei aí faz parte do acervo
do Museu de Governador Valadares. Então, a gente tem aí toda uma história, todo um conhecimento da construção dessa cidade, como que essa cidade foi se desenvolvendo, coisas que vieram para Governador Valadares. Então, lá a gente tem um grande acervo de conhecimento. Então, se você quer mostrar para alguém, se você não sabe o que é uma máquina de datilografar, por exemplo, em um museu você vai achar uma peça dessa preservada e onde você vai ter lá informações sobre como ela era usada, para que ela servia, por que ela surgiu, qual que era a intenção. Então você consegue conhecer muita coisa sobre a história de determinado lugar. E vou deixar para vocês hoje, né? Para a atividade de hoje, pesquise sobre um museu que você gostaria de conhecer. Então, uma dica que eu vou dar é que você pode conversar com pessoas da sua família ou amigos que já visitaram algum museu e saber como foi essa visita, né? Como que essa pessoa foi até esse museu, o que ela conheceu, e aí você vai pesquisar então sobre um que você gostaria de conhecer. Se você tiver a oportunidade de pesquisar na internet, se você tiver curiosidade de ver alguma foto desse museu, é importante, antes de ir até um museu, conhecer um pouco mais sobre ele. Então, eu desejo a todos vocês um bom trabalho e para acessar as nossas atividades na plataforma SMED-GV, aponte a câmera do seu celular na imagem que aparece no canto da tela. Acesse as nossas redes sociais e se inscreva em nosso canal do YouTube. Até a nossa próxima aula.